João capítulo 3, vamos iniciar a leitura a partir do verso 1. Dai ouvidos então à leitura da palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não tenha a vida eterna. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos mais uma vez baixar as nossas cabeças e invocar o nome do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, reconhecemos que o Senhor é a fonte de toda a vida. Pai, sem Ti tudo é morte. O ar que respiramos, ó Pai, procede de Ti. Tudo vem de Ti. Tu és, ó Pai, conhecido como o Pai das luzes. E se tratando, ó Pai, especialmente da nossa condição espiritual, reconhecemos ainda mais que vida procede do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, nessa noite, nesse fim de tarde, o Senhor nos ajude, ó Pai, a discernir a obra do Teu Espírito nas nossas vidas, se já nascemos de novo ou não, e buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, para que deixemos o nosso pecado e a nossa iniquidade e corramos para o Deus de Israel, que é a fonte de toda a vida. Senhor, nos abençoa. Abençoa na exposição da Tua palavra e também ao ouvir a Tua palavra, que tudo possa ser feito com fé, com confiança em Cristo, nos seus méritos, na sua mediação e na dependência do Teu Espírito, que a todos capacita. Todos aqueles que confiam nele têm o seu Espírito. Abençoa, ó Pai, os fracos na fé, aqueles que duvidam, não têm certeza do seu novo nascimento. Abençoa aqueles, ó Pai, que sabem que nasceram de novo, para que eles possam se regozijar em Cristo. E sobretudo lhe suplicamos por aqueles que ainda não nasceram de novo, que hoje eles possam ouvir a voz do bom pastor, vir até ele por salvação e nascerem outra vez. Abençoa-nos assim, lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de tudo que se pode perguntar, de tudo que podemos questionar e elocubrar na nossa mente a respeito da vida, a respeito de nós mesmos, existe uma pergunta que é fundamental, diante da qual todas as outras perdem a importância. E a pergunta é essa: você
já nasceu de novo? Meus irmãos, a pergunta é fundamental. E a pergunta que fazemos a respeito do nosso estado espiritual, se já nascemos de novo ou não, não tem relação direta com o fato de você professar crer em Deus. Não estou perguntando aqui se você acredita que Deus existe. Não estou perguntando se você é membro de uma igreja, se você gosta de frequentar os cultos, se você é conservador, se você é reformado ou até mesmo puritano. A pergunta é simples, direta e tem uma significação muito especial. Você já nasceu de novo? É simples assim. E nada é mais importante do que essa pergunta. As estatísticas dizem que aproximadamente 150 mil pessoas morrem todos os dias. Todos os dias, milhares de almas são chamadas para ser confrontadas com o seu Criador. Hoje mesmo li que 34 pessoas morreram no naufrágio, tentando fugir do conflito no Oriente Médio. Todos esses têm que dar conta dessa pergunta, se já nasceram de novo ou não. E essas pessoas, essas milhares de pessoas que diariamente morrem, não são apenas números, meus irmãos. São pessoas como eu e como você, que têm uma história de vida, que têm pessoas queridas, que amam, que têm vidas difíceis, outras vidas fáceis do ponto de vista humano. Pessoas como eu e como você, que morreram hoje e tiveram que comparecer diante do tribunal do Senhor. E a verdade crua, que às vezes tentamos ignorar, é que mais cedo ou mais tarde a morte irá bater na nossa porta também. Geralmente é mais cedo do que esperamos. A verdade é que geralmente vivemos como se nunca fôssemos morrer. Vivemos como se fôssemos imortais e não precisamos nos preocupar com as questões da eternidade. Não precisamos nos preocupar com o Senhor, com a condição da nossa alma e damos a mínima para a pergunta mais importante, que devemos ter uma resposta firme. Você já nasceu de novo? O Senhor Jesus é que coloca essa pergunta, não é uma pergunta que eu faço. É uma pergunta fundamental, é uma afirmação fundamental. E aqui no verso 3 ele diz: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nessa passagem, especialmente nesse verso que queremos considerar, queremos que seja o foco da nossa mensagem, vemos o Senhor Jesus colocando diante de nós a doutrina fundamental do novo nascimento. O Senhor aqui está num diálogo com Nicodemos, um fariseu, um líder entre os fariseus. E o Senhor Jesus aqui, nesse diálogo, reconduz Nicodemos para a pergunta mais importante. Nicodemos aproxima do Senhor Jesus com dúvidas na sua própria mente. Ele vem ao Senhor Jesus de noite, se encontra com ele na calada da noite, atribulado, com perguntas, querendo questionar o Senhor Jesus com relação às coisas que o perturbava. Mas o Senhor Jesus coloca todas as suas perturbações e suas questões de lado e apresenta para ele aquilo que realmente importa. E coloca para Nicodemos essa questão. Em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. E é isso que o Senhor Jesus sempre faz. Ele sempre nos reconduz para as questões que realmente importam. Foi assim que ele fez, por exemplo, com a mulher samaritana, no capítulo 4. Uma mulher que aparentemente estava preocupada com a sua sede, como saciar a necessidade do seu corpo. E naquele momento o Senhor reconduz aquela mulher para as fontes de água viva, que saciariam sua fome eterna, sua sede eterna. Com Marta, preocupada com os muitos afazeres da vida, o Senhor redireciona aquela mulher gentilmente para a única coisa que verdadeiramente importa, como ele disse. Com o jovem rico, um outro fariseu preocupado em observar as exigências da religião exterior, o Senhor redireciona aquele jovem para as questões relacionadas à religião do coração. E para Nicodemos, um fariseu orgulhoso da sua descendência, filho de Abraão,
Jesus reconduz ele para a doutrina do novo nascimento. Em verdade te digo, Nicodemo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a minha oração, meu desejo é que pelo Espírito Santo, o Senhor hoje nos reconduza, de onde quer que estejamos vagueando, para se assentar aos pés dele e entender aquilo que realmente importa. E estejamos firmes para responder essa pergunta: você já nasceu de novo? Precisamos entender então um pouco do contexto. No capítulo 2, o Senhor Jesus estava em Jerusalém para a ocasião da celebração da Páscoa. E lemos que naquela ocasião, o Senhor Jesus operou muitos milagres. E vendo o seu poder, vendo a demonstração de poder, muitos, diz-nos o texto, creram nele. Lemos isso no finalzinho do capítulo. Final do verso 23, que creram, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas diz o texto que o Senhor Jesus conhecia-lhes o coração. E muitos apenas professaram crer no nome do Senhor Jesus, apenas impactados com a demonstração de poder do Senhor. Vendo o milagre inegável, vendo aquilo que o Senhor Jesus poderia fazer, não puderam senão dar crédito a ele e dizer que ele é verdadeiro. Porém, muitos naquela multidão não nasceram de novo. Muitos não compreenderam a essência da mensagem do Senhor Jesus Cristo, estavam apenas motivados numa fé, professaram uma fé fundamentada nos milagres e na demonstração de algo miraculoso, sem entender a essência do Senhor Jesus. Muitos ali não nasceram de novo, pois o Senhor Jesus, diz-nos o texto, conhecia a todos, o Senhor, como Deus, conhecia-lhes o coração. E quando chegamos no capítulo 3, então, temos dessa multidão a experiência de um homem. Que também foi impactado pelos milagres do Senhor Jesus Cristo. Diz-nos o texto, no capítulo 3, que Nicodemos viu o que o Senhor Jesus fez. E realmente confessou crer em Jesus. Nicodemos, então, veio até o Senhor Jesus para saber mais sobre isso. No verso 2 ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Uma mente bem lógica, uma premissa que ele tinha, de que que tais sinais não poderiam ser feitos se Deus não estivesse com ele. Então, logicamente, ele chegou à conclusão, de fato, ele é mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos mostrou respeito ao Senhor Jesus. Veja que ele chama ao Senhor Jesus de Rabi. E isso, vindo da boca de Nicodemos, tinha uma grande significação. Era muito importante. Nicodemos não era um judeu qualquer. Diz-nos o texto que Nicodemos era um mestre da lei. Ele era um fariseu, e não um fariseu qualquer, ele era um líder entre os fariseus, alguém dedicado ao estudo da lei. Jesus era um mero carpinteiro aos olhos humanos, que nunca frequentou a escola rabínica, e que não teria, humanamente falando, o mérito de usar o termo, de ser reconhecido pelo termo de rabi, de mestre. Porém, Nicodemos aqui, um mestre por si só, reconhece o Senhor Jesus e dá a ele a deferência e chama ele de rabi. Mais do que isso, ele reconhece o fato de que Jesus vinha da parte de Deus e que o que ele falava era verdade. Meus irmãos, o que Jesus reivindicou para si não foi algo pequeno. O Senhor Jesus reivindicou ser enviado por Deus, ele reivindicou ser o filho de Davi, ele reivindicou ser o próprio Filho de Deus, o Cristo, o Messias. E para Nicodemos reconhecer que Jesus de fato havia sido enviado por Deus, podemos então saber que Nicodemos de fato estava impactado. Imagine a seguinte situação, que eu apareço hoje aqui e me apresento como um oficial de justiça, trazendo uma mensagem de condenação para a sua vida, que você tem que pagar um montante exorbitante e que você vai ser preso ou qualquer coisa. Antes de dar crédito à minha mensagem, você minimamente iria pedir as minhas credenciais
posso ver o mandato, posso ver a sua credencial, de que de fato você está me entregando uma mensagem oficial. Pois o Senhor Jesus reivindicou algo muito maior, de ser o Messias, uma mensagem para o mundo, de vida e de morte, de que por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas, de que ele é o único caminho. E Nicodemos reconheceu tudo isso. Nicodemos confessou, subscreveu tudo isso ao dizer que o Senhor Jesus vinha da parte de Deus. Ele deu crédito às mensagens do Senhor. Porém, como podemos perceber no diálogo entre o Senhor Jesus e Nicodemos, Nicodemos ainda não tinha compreendido a essência da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Embora ele fosse um mestre da lei, versado na religião judaica, ele era ignorante do poder da religião no seu próprio coração. Ele tinha um conhecimento mental, mas não tinha um conhecimento experimental do que significa ter um relacionamento com o Deus que salva. Ele não havia ainda nascido de novo, e por isso o Senhor Jesus coloca enfaticamente, em verdade, sem sombra de dúvida, presta atenção no que vou lhe dizer, Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou confuso. Ele não entendeu o que o Senhor Jesus falou. Ele diz no verso 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Certamente ele entendeu que o Senhor estava falando de algo físico e ele não pôde compreender. O Senhor Jesus fez milagres. Talvez o Senhor fizesse um outro milagre de que pudéssemos voltar para o ventre materno e nascer segunda vez. E ele cria então essa ideia, revelando a sua ignorância. Então o Senhor Jesus reafirma no verso 5 e repete: em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode não somente ver, como não pode entrar no reino de Deus. E meus irmãos, precisamos entender quão importante é essa afirmação do Senhor Jesus para Nicodemos. Entenda que para um judeu, especialmente para um fariseu, a ideia de nascer de novo não fazia sentido absolutamente nenhum. Era uma ideia totalmente contraintuitiva. Isso porque, para um judeu, especialmente para um fariseu, a coisa mais importante na vida dele, a coisa que ele mais se orgulhava, era o seu nascimento. Para o judeu, a sua segurança vinha do fato deles serem a semente santa, geração da promessa, herança do Senhor, filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tinham orgulho disso. Eram presunçosos a respeito do seu nascimento. Nasci como um filho de Abraão. Para que nascer de novo? Não faz sentido algum. Mas o Senhor Jesus, que conhece os corações, conhece a todos, conhecia o coração de Nicodemos, conhecia o seu coração presunçoso e coloca para ele a necessidade de nascer de novo, de um nascimento que não é segundo a carne, de um nascimento que não é segundo o sangue, mas que é do alto, da água e do Espírito. É como se Nicodemos, como o Senhor Jesus dissesse a Nicodemos: o reino de Deus não está baseado em aspectos carnais, em aspectos humanos, em aspectos visíveis, aspectos que o homem pode tomar para si e dizer: veja, é meu, e se orgulhar. O reino de Deus é um reino espiritual que procede do Espírito de Deus. Não importa, Nicodemos, se você é filho de Abraão. O que realmente importa é se você é filho de Deus. Se você é um verdadeiro filho de Abraão, aquele que o é pela fé e não necessariamente pela carne. Em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E meus irmãos, a aplicação para nós até esse ponto é simples. Eu e você e ninguém temos qualquer razão carnal, humana, para sermos presunçosos para com Deus e reivindicar a salvação pelos nossos próprios méritos. Talvez como Nicodemos você conheça bem a Bíblia. Talvez como Nicodemos você seja um mestre da lei. Porém, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não entrará no reino de Deus, diz o Senhor Jesus.
Talvez você pertença a uma linhagem santa, por assim dizer, e tenha sido ninado nos braços da piedade, como Timóteo, desde a sua meninice, conhece as sagradas letras. Mas se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus, diz o Senhor Jesus. Talvez você seja um líder na igreja, labute na igreja com diligência e se levante atrás de um púlpito, atrás de um microfone. Se não nascer de novo, não verá e não entrará no reino de Deus, diz o Senhor Jesus. E a mensagem é clara, é vital o novo nascimento. O novo nascimento não é uma doutrina secundária, não é uma doutrina que podemos ter opiniões diversas, não é uma doutrina que nós podemos ter o privilégio ou nos dar ao luxo, de ignorar. Precisamos entender e saber como nos posicionamos diante dessa pergunta, que eu repito: você já nasceu de novo? Então fica a pergunta: o que é nascer de novo? O que é o novo nascimento? Vemos, verso 4 e verso 9, que Nicodemos estava confuso. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E talvez também tenhamos uma certa confusão na nossa mente a respeito do que é o novo nascimento. Talvez seja um conceito muito abstrato, difícil de definir, difícil de discernir em nós mesmos. Talvez você nunca tenha entendido o que significa verdadeiramente nascer de novo. E precisamos compreender. A definição básica nesta passagem, eu diria, está no verso 6. Se os irmãos olharem comigo, o Senhor Jesus nos diz a Nicodemos e a nós assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o Senhor Jesus define o novo nascimento de duas formas. Primeiro, de uma forma negativa, dizendo o que o novo nascimento não é. E depois ele define de forma positiva, dizendo o que é o novo nascimento. Negativamente, como nós já podemos dizer, novo nascimento não é nascer da carne, não é apenas ser filho de alguém, ter algum relacionamento com a igreja, humano, carnal, nenhum tipo de associação visível. Era arrogância para os judeus dizerem com soberba que eram filhos de Abraão. O próprio Senhor Jesus, conhecendo a presunção deles, em certa ocasião, de forma muito enfática, disse: você pensa que você é filho de Abraão, pois eu vos digo, diz o Senhor Jesus, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Essa é a sua origem, diz o Senhor Jesus. Nascer da carne é carne, e tem o seu fim na carne, e vai perecer como toda carne. Mas então, positivamente, o que é nascer de novo? O Senhor Jesus diz: nascer de novo é aquele que é nascido do Espírito, porque o que é nascido do Espírito, diz o Senhor, é Espírito. Então, nascer de novo é nascer do Espírito. Está intimamente ligado a isto que o Senhor Jesus fala aqui, Espírito. Então, o que é o Espírito? Meus irmãos, precisamos entender o que significa ser nascido do Espírito. O Senhor Jesus, quando usa a palavra Espírito aqui, ele não está fazendo uma referência ao Espírito do próprio homem. Como se carne fosse as questões materiais e Espírito as questões sobrenaturais. E precisamos, então, nascer no nosso espírito, reviver, ou ter uma espiritualidade. A questão não é o espírito do homem, não é meramente ter uma espiritualidade, mas a referência a nascer do Espírito é uma referência ao Espírito Santo de Deus. Nascer do Espírito é ser gerado pelo Espírito Santo. E temos a evidência de que o Senhor Jesus falava do Espírito Santo aqui nessa mesma passagem, no verso 8, ele fala: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E vemos por isso, por esse verso, que o Espírito não é algo no homem, mas algo fora do homem, que atua sobre o homem, atua nele. O Espírito vem e sopra no homem. E este é o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor, terceira pessoa
da Trindade, um livre agente que soberanamente atua no homem. E qual a implicação disso para nós? A implicação é que o novo nascimento não é um fenômeno natural, não é um fenômeno que podemos explicar socialmente ou de forma racional. Talvez você já tenha visto, se aquela pessoa apenas me ouvir um pouco, e se ela apenas ler esse livro, ou se eu apenas puder apresentar essa pessoa a alguns outros crentes bem legais, ela vai se interessar pelas coisas de Deus e vai despertar um interesse a uma espiritualidade. Meus irmãos, é assim que estimulamos um hobby, apresentando à pessoa as vantagens e os benefícios das questões espirituais. Daquilo que você deseja fomentar na outra pessoa. Você explica o interesse por um hobby de uma forma natural. Mas não é assim o que é nascido do Espírito. Não podemos convencer alguém de uma forma meramente humana a entrar no reino de Deus. É algo sobrenatural. Não podemos manipular, não podemos fabricar, não podemos explicar causas naturais. Não existe aquilo que costumamos falar: só falta ser crente, está tão perto, já fez tantas mudanças na sua vida, só falta agora aceitar Jesus. É Deus quem faz. Não podemos fabricar. Espiritualmente o homem está morto. Apenas Deus tem o poder de dar vida. Como o Espírito soprou sobre a face da terra, na criação, pelo poder da sua palavra, fazendo tudo aparecer do nada. Só o Espírito pode soprar sobre nós e nos trazer vida. Deus é soberano. Deus é quem dá vida dentre os mortos. Como lembramos naquela ocasião onde o profeta é chamado para contemplar o vale de ossos secos. O Senhor Jesus pergunta: podem esses ossos secos reviver? Certamente, por si só, não. E o profeta, sabendo da dificuldade da pergunta, responde: Senhor, Tu o sabes. E o que ele fala é simplesmente: profetiza. E o Espírito, soprando sobre aqueles ossos, deu vida, fez aqueles ossos reviverem, cobriu de carne, cobriu de tendões e de músculos, e deu alma para aqueles ossos. Meus irmãos, Deus é soberano. A pergunta que pode ficar então para você é: se Deus é soberano, o que eu posso fazer? Não adianta buscar o Senhor. Não adianta fazer nada. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, não adianta fazer. Porém, a doutrina da soberania de Deus na salvação não é explicada dessa forma. Esse tipo de passividade não é bíblica, e o homem é responsável. Embora você não possa dar vida a si mesmo, embora você não tenha como morto condições de ficar em pé, você pode e é chamado para invocar ao Senhor que tudo pode. Você deve orar e pedir a Ele que dê vida, e Ele vai fazer. O Senhor mesmo nos encoraja a fazer assim. De fato, por nós mesmos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Como o Senhor Jesus disse em Marcos 10, Ele disse: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. É impossível, mas com esperança Ele acrescenta: não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E eu queria então lhes encorajar a buscar a Deus nesse sentido, com alguns argumentos. O primeiro argumento é que nós devemos ser encorajados a buscar a Deus, porque Deus é a sua única esperança. Você, espiritualmente, sem Cristo, está morto, e sua única solução é Deus. Só Deus pode. Se não for Deus, continuará morto. Então, por isso, busque a Deus, continue correndo para Ele. Segunda razão é que Deus mesmo nos exorta a buscá-lo para a salvação. Ele mesmo disse para a mulher samaritana: se tão somente soubeste quem eu sou, você me pediria e eu lhe daria a água da vida. Simplesmente me peça, venha até mim, compreenda a minha mensagem e me peça, que eu lhe darei a água da vida. Ele encoraja nós para vir até Ele e suplicar por salvação. Terceiro, se Deus exorta a todos que o busquem, isso significa que é a sua vontade conceder. Meus irmãos, nós não amamos a nossa alma,
mais do que Deus. Nós não temos como desejar a misericórdia mais do que Deus é disposto a conceder misericórdia. Em Miqueias 7, verso 18, nós lemos um dos versos mais preciosos da Bíblia, ao meu ver, onde lemos que o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. É sua vontade, é seu desejo, é sua alegria ser misericordioso para com aqueles que o buscam. Busque a Ele, Ele deseja abençoar. Quarto, o seu desejo de ser abençoado por Deus com salvação não é maior que a disponibilidade de Deus em conceder salvação. Se nós não nascemos de novo, se nós ainda estamos endurecidos no nosso pecado, a culpa não é do Deus soberano, mas tão somente nossa. O Senhor Jesus, certa feita, disse assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. E ele acrescenta: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. A razão porque não temos vida em Deus, vida dentre os mortos, não é por causa de Deus. Não é porque Deus ainda não operou na sua vida, porque você ainda está aguardando o Senhor fazer algo na sua vida. É porque você ainda não foi até Ele, porque o convite já foi dado. E Ele está esperando a sua resposta de fé, de confiança e de amor por Ele. E a última razão para encorajá-lo você a vir até o Senhor Jesus Cristo é que nunca ninguém foi até Cristo com sinceridade e com fé e voltou de mãos vazias. Nunca ninguém dobrou seus joelhos em sinceridade, reconhecendo seus pecados, invocando por salvação e foi ignorado por Deus. O Senhor Jesus disse: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, de modo nenhum voltará vazia. O que vem a mim terá vida dentre os mortos. Meus irmãos, precisamos buscar a Deus. É nele que temos vida, só nele podemos ter vida, vida certa, vida segura. O convite da graça é oferecido a todos, venha até ele. E uma última aplicação ainda nesse primeiro ponto é a seguinte: busque a Deus, sim, busque a Deus porque é nele que tem vida, mas busque a Deus pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é por meio de Cristo que nós podemos nos achegar a Deus. Fora de Cristo, até as nossas orações são uma abominação ao Senhor. Mas por meio dos méritos de Cristo, as nossas orações sobem como incenso de aroma agradável às narinas do Senhor. Orar em nome de Cristo, por fé nele, o Senhor dará salvação, pois ele promete a todos que se achegam a ele. Em 1 João 5,1 lemos assim, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que tem fé em Cristo nasceu de novo. Você crê em Cristo, você tem nascido de novo. Mas ainda fica a pergunta para nós: qual o resultado do novo nascimento? Como podemos discernir o novo nascimento na minha própria vida, na minha própria alma? Afinal de contas, essa não é uma pergunta meramente teórica. Não é uma pergunta que eu posso saber responder com teoria e estou pronto para enfrentar o Senhor. É uma pergunta pessoal. É uma pergunta que vai ter uma resposta diferente para cada um de nós. Então, como podemos discernir se nascemos de novo? Existe uma dificuldade aqui. O texto nos diz que o Espírito, no agir no homem, operando o novo nascimento, atua como o vento. O vento que é soberano, que não podemos controlar, mas também o vento que nós não vemos. Nós não vemos o vento, embora ele esteja soprando. Semelhantemente, o agir do Espírito em nós não é visível, não é externo, mas é misterioso. Não podemos tocar e dizer: vede, nasceu de novo. Se alguém está nascendo de novo nesse segundo, é impossível para mim discernir. Lágrimas não significarão nada. Consternação da face não quer dizer nada. Aquilo que é visível não demonstra o que é espiritual com toda certeza. O vento sopra onde quer. Não podemos pegar no Espírito e dizer: vede, aqui ele está. Porém, assim como o vento, quando ele sopra, as folhas balançam. Assim também, quando o Espírito sopra na vida de um homem, há efeitos que podemos observar. Há uma transformação.
E o Espírito, meus irmãos, não sopra como uma leve brisa. Ele sopra como um furacão, arrancando raízes, destelhando casas, operando uma transformação radical. Transformação essa que podemos discernir com os frutos. E qual a importância de entendermos esse aspecto do agir do Espírito de forma invisível? Isso é importante, meus irmãos, porque às vezes temos a tendência errada e mística de querer discernir o agir do Espírito em nossa vida por algo que podemos tocar, por uma experiência que podemos colocar o dedo e dizer, vê, aconteceu isso comigo, então nasci de novo. Talvez você possa dizer, veja, alguns crentes no passado levitaram. Será que se eu levitar, eu vou nascer de novo? Será que eu vou ter, se eu tiver aquele sentimento tão forte no meu peito, do amor de Deus, que me inunda com paz, uma visão da glória celestial, o céu se abrindo diante dos meus olhos, então nascer de novo? Ouvir uma voz me assegurando de que eu sou um novo nascido. Meus irmãos, os pentecostais ainda hoje falam isso, que se você não fala em línguas, você não nasceu de novo. Você precisa falar em línguas, você precisa ter uma experiência, dar o fruto do Espírito, e o resultado disso é insegurança, medo, pavor, incerteza. Nada dessas coisas estão relacionadas com o Evangelho da paz, que lança fora todo medo. Nascer de novo não produz insegurança, não deve produzir. Os frutos não são visíveis, evidentes de forma miraculosa, mas são frutos espirituais. Então, quais são os frutos? Existem diversos frutos. Como o próprio termo da doutrina fala a respeito de novo nascimento, o primeiro fruto é a produção, ou a geração de um novo homem, uma nova pessoa com uma nova natureza, que nasceu de novo. O velho homem é desfeito, diz o Senhor, é crucificado o velho homem, e o novo homem nasce, é posto no lugar. 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo que é assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há um novo você. Alguém que não existia no seu nascimento, agora passa a existir. E quais são as características dessa nova criatura que nasceu de novo? Ela tem uma nova mente, uma mudança no seu processo de pensamento, uma nova forma de ver o mundo, de enxergar e de raciocinar. O seu raciocínio, a sua nova mente, não é informado pelas coisas do mundo, nem pelas aparências, nem pelas experiências. Mas a mente do novo homem é informada e move, é alimentada, sobretudo, pela revelação do próprio Deus, pela palavra de Deus. O nosso raciocínio tem como fundamento que Deus falou conosco e devemos ouvi-lo. O novo homem, como podemos a oportunidade de falar aqui durante a semana na nossa exposição de Esdras, dá ouvidos à vontade e à palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Então raciocinam, tem uma nova mente. Na mente do incrédulo, Deus está fora da equação. Tudo que ele raciocina, ele não considera Deus como forma primária daquilo que ele virá decidir. Salmo 10, verso 4 diz, o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Deus está fora do seu processo de pensamento. Em contraste, a mente do crente é renovada, feita nova. O apóstolo Paulo fala que nós não nos conformamos com este século, mas somos transformados pela renovação da nossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nova criatura tem uma nova mente, mas também um novo coração, uma nova afeição, novos sentimentos. Aquilo que ele amava, ele passa agora a desprezar. As coisas velhas se tornam velhas e perdem o seu brilho e a sua cor, se empalidecem diante das suas afeições. Despreza aquilo que é contrário a Deus.
Por conta do seu pecado interior, este novo homem às vezes despreza a si mesmo, por reconhecer que dele brota ofensas ao seu Deus e ao seu Criador. Você já sentiu asco por si mesmo? Alguma vez? Não digo que o crente deve viver assim, que a vida do crente é alegria, paz e amor no Espírito Santo. Mas por conta do seu pecado, que certamente você já pecou, você já sentiu asco por si mesmo? Essas são as afeições de um novo coração. Mas também ele tem amor por coisas novas que não tinham a menor graça, passam a ter todo o seu interesse. Igreja, Bíblia, é todo o meu prazer. Amar a Deus e ao próximo é aquilo que o meu coração deseja. O nosso coração e a afeição está inclinado para Deus e para tudo que está relacionado com Deus. A Bíblia tem um novo sabor, a oração, a igreja, a esperança da vida eterna, tudo que o Senhor nos dá, passa a ser o nosso tesouro e a nossa esperança. Mas sobretudo, para o novo nascido, existe algo que ocupa o centro do seu coração e das suas afeições, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O novo nascido ama ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas, é quem o define. Afinal de contas, ele é chamado de cristão, porque ele está unido a Cristo. Cristo é o seu cabeça, Cristo é o seu marido, Cristo é o seu tudo. Ele enxerga Cristo como belo e atraído por ele. Apenas a mente iluminada pelo Espírito, que nasceu de novo, é atraído pela pessoa do Senhor Jesus Cristo e pela pessoa real, não distorções que existem por aí, mas o Cristo real. Só a mente iluminada pelo Espírito pode dizer, como o apóstolo Paulo: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para ter a Cristo, tudo é nada, tudo perde seu valor, é como refúgio. Uma palavra dura. Tudo não vale nada diante de Cristo. Apenas uma mente transformada pelo Espírito tem tal sentimento. Mas existe uma outra característica, não só uma mente renovada, um coração renovado, mas existe uma nova disposição da vontade, uma nova inclinação do desejo do homem. Um homem não transformado tem o seu desejo e sua inclinação para satisfazer os seus próprios apetites, sejam eles quais for. Mas a inclinação do novo homem, daquele que nasceu de novo, é satisfazer ao Senhor, é conhecer a Deus mais e mais, é se conformar à imagem de Cristo, é agradar a Deus e se submeter a Ele. É uma luta, sim, mas é esse o nosso desejo, é essa a nossa vontade, viver uma vida de profunda gratidão para o Deus que nos salvou. Como salmista, o que falamos é: que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que posso fazer? O que posso dar a Ele em troca por tamanha salvação? Nada posso. Nada posso fazer que se alcance, que chegue perto do benefício que recebi da salvação eterna. Tudo que posso fazer é dizer a Ele: aleluia, e entregar a minha vida como libação no altar do Senhor, como um sacrifício vivo de lábios que professam o seu nome, e viver em consagração ao Senhor. Crucificar a nossa carne e viver para Ele. Uma nova mente, um novo coração, uma nova disposição da vontade de viver para o Senhor. Porém, ainda, no novo homem, existe o pecado. Existe ainda o pecado interior. O Senhor, quando gera um novo homem, por uma geração pela água e pelo Espírito, não elimina por completo o pecado que havia naquela natureza. O novo homem, o velho homem, diz-nos o texto, a palavra de Deus, é crucificado e morto. Porém, eu gosto da analogia de Lutero. Ele fala que o crente é um novo homem, e o velho homem está completamente morto. Porém, a nossa condição presente é que o corpo daquele velho homem, apodrecendo, fedendo, é amarrado às nossas costas, e até chegarmos a Jerusalém celestial, temos que andar carregando este corpo fétido sobre nós, e lidar com ele.
Faz parte de nós, faz parte da nossa pessoa, este velho homem, e portanto pecamos. Isso quer dizer que a expressão da nossa nova mente, do nosso novo coração e da nossa nova vontade não será uma expressão perfeita. Não quer dizer então que temos uma mente que só pensa as coisas de Deus e que amamos a Deus de corpo, alma, espírito, força e coração, de que fazemos a vontade de Deus em tudo. Infelizmente, ou poderíamos dizer, submetendo à providência do Senhor, que aprove a Ele que assim o fosse, ainda devemos lidar com o pecado. E por vezes, por lidar com esse pecado, por não termos aquilo que gostaríamos de ter, perdemos a segurança da nossa salvação. Duvidamos se nascemos de novo. Por vezes isso é bom, mas não devemos viver assim. O Espírito nos chama para a paz, nos chama para entender que nascemos de novo e devemos dar graças a Ele. Meus irmãos, em conclusão, isso é que é nascer de novo. Não é ter uma experiência sobrenatural, ver o Espírito abrindo o nosso peito, arrancando o nosso coração, colocando o nosso novo coração como algo extraordinário. E é extraordinário, e é sobrenatural, e é maravilhoso, mas também é ordinário. Também vai se expressar com mentes que raciocinam diferente à luz das Escrituras, com corações que amam diferente a Deus e o próximo, e com vontades diferentes que desejam se submeter à lei do Senhor em todas as coisas. Você já nasceu de novo? Você crê no nome do Filho de Deus? Pela graça de Deus, você pode dizer que o Senhor lhe transformou? Você pode discernir uma mudança em você, ainda que imperfeita? Você teria coragem de negar a obra do Espírito na sua vida? Com audácia, dizendo que aquilo que Ele fez em você não é nada? Meus irmãos, negar a paternidade de Deus, quando Ele é de fato nosso Pai, ofende ao Pai. Dizer que o Espírito não fez nada em nós, enquanto Ele soprou na nossa vida como um furacão, ofende o Espírito. Perder a segurança da salvação, sem razão justa, é uma ofensa a Deus. Precisamos discernir com sabedoria e buscar a Ele, não ignorar essas perguntas. O destino eterno das nossas almas está em jogo. Ore, peça a Deus sabedoria e discernimento. Peça a Deus que lhe dê um novo nascimento, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda raciocina, sente e se inclina e decide como o mundo, e não como aqueles que são filhos de Deus. Essa é a sua vontade, Ele é a fonte de vida, a vontade dEle é de dar misericórdia. Mas se você já nasceu de novo, meus irmãos, alegre-se, porque o que o Senhor Jesus diz aqui, é que se você nasceu de novo, você verá o reino de Deus, você entrará no reino de Deus, você é um cidadão da Jerusalém celestial, e você tem uma herança incorruptível, não construída com mãos humanas, mas construída pelo próprio Deus. Isso deve nos encorajar no meio das tribulações dessa vida, que não são poucas, com o próprio pecado e com as consequências do pecado, nos relacionamentos, no trabalho, em qualquer circunstância. Tudo vai passar. Se você nasceu de novo, aguenta. Você entrará no reino de Deus. Tudo será feito perfeito, purificado perfeitamente. E o nosso novo nascimento, enfim, será tangível, será visível e poderemos tocar e até mesmo abraçar aquele que nos redimiu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, Senhor, te damos graças porque o convite do Evangelho é dado a todos, sem exceção. Todos são chamados para crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Ó Pai, confessamos a nossa dureza de coração em não vir a ter Cristo para ter vida. Pai, opera em nós aquilo que não podemos fazer. Espírito, inclina os corações para abraçarmos a Cristo como o amado das nossas almas, como o mais precioso entre 10.000, e que possamos assim ser transformados, ó Pai, termos posse do reino de Deus, não por nosso mérito, mas pelos méritos daquele que morreu na cruz do Calvário. Pai, e mesmo naqueles que já nasceram de novo, ajuda-nos, ó Pai, a discernir e se alegrar
com aquilo que o Senhor fez em nós e se alegrar com aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nós, nesta vida e, sobretudo, no porvir. Pai, faz-nos felizes e alegres pela salvação que temos em Jesus. Pai, opera a salvação em nosso meio. O nosso pedido, o nosso desejo é que nenhuma alma aqui presente seja ignorante como Nicodemos da essência da mensagem de Cristo e não saiba da resposta firme e segura se já nascemos de novo. Pai, nos abençoa. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém.